Eu queria entender por que você decidiu falar de nova economia neste momento que a gente está vivendo e escrever esse livro. Muito legal, Letícia, você ter perguntado isso. Porque é natural que a gente pergunte se o novo é o que a gente está falando agora, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui interessantes na sua pergunta. O primeiro o novo, ele muda ao longo do tempo, né? Então, se a gente pensar na Revolução Industrial, na revolução que a produção em massa trouxe, se a gente pensar na revolução das telecomunicações, a gente sempre vai poder colocar a nova economia em cada um desses ciclos. O importante aqui, então, é reconhecer que as coisas mudam. O que era novo lá na Revolução Industrial, hoje é completamente antiquado. Acho que é isso que é importante. Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou para o segundo atributo da sua pergunta, é porque agora a nova economia ela começa a ser aventada entre a década de 80 e 90 como uma consequência do avanço da tecnologia de forma mais massificada. É quando a gente começa a falar das grandes redes de telecomunicação, quando a gente começa a falar do computador pessoal, do computador que você tem em casa, ou seja, você sai do ambiente da empresa e leva para as pessoas, e a partir dali você começa a criar uma sociedade conectada, né? No Brasil, esse efeito ele não chegou ali entre a década de 80 e 90. Ele chegou nos últimos 10, 15 anos. Por quê? Porque o processo de globalização do Brasil, ele é um processo atrasado. Eu digo, mas ele é atrasado, mas eu vejo ele aqui. Volta 15, 20 anos no tempo e tente se lembrar como é que era ir para os Estados Unidos. Você ia para a Disney, você tinha uma dificuldade de comprar passagem que você tinha aqui em agências 2, 3, 4 vezes, tirar o passaporte e visto levava meses, você chegava lá, os teus pais ficavam desesperados porque não conseguiam falar contigo, porque era ultra caro fazer uma ligação, e se você perdesse seu dinheiro, seu pai e sua mãe não sabiam como ia resolver esse problema. Agora pensa hoje, né? Letícia foi para a Disney, teve um problema lá, perdeu o dinheiro, o pai pega o PayPal, pum, transfere para a Letícia no mesmo segundo. A mãe quer falar contigo, automaticamente te liga no seu smartphone e você vai falar com ela pelo WhatsApp de graça, usando uma rede Wi-Fi disponível em algum lugar. Então, esse é um bom exemplo muito simples que mostra como a globalização no Brasil chegou com muito mais força nos últimos anos. Qual é o outro marco, Letícia? O outro marco é não só, como eu disse, a globalização lá no começo, mas a massificação da tecnologia. A existência da tecnologia por si só, ela não permite a transformação. É a massificação dela, um custo muito barato que permite. E aí você tem aqui 3 grandes evoluções que aconteceram nos últimos anos. A internet, e quando eu falo da internet, eu não estou falando só da existência da internet, mas é a rede também acoplada, o custo barato para poder utilizá-la e etc. 2, o cloud, a nuvem, ou seja, isso dá uma dimensão para as empresas fazerem coisas mais rápidas e mais devagar e muito barato, comparado com ter um servidor físico como era antigamente. E se você, de novo, pensa sobre a nuvem no Brasil, estamos falando dos últimos 10, 15 anos. E as APIs, que são as interfaces que permitem você transportar as características de um sistema ultra complexo para um outro sem que você tenha que desenvolver. O que acontece quando essas 3 tecnologias se tornam disponíveis e baratas, Letícia? Emerge uma categoria de pessoas que não são ligados a famílias tradicionais, não são milionários por natureza, não estão ligados a políticas, não gozam das facilidades que o Estado brasileiro dão para poder empreender. E aí, eu costumo sempre fazer uma brincadeira com as pessoas assim, volta lá para os anos 2000, o ano 2000, e olha para trás 10, 15 anos. Quantas empresas você se lembra de terem aparecido, arrebentado a boca do balão, desconstruído cadeia de valor, reduzido o preço e melhorado o serviço? É muito difícil lembrar. Agora, se você fizer isso hoje e olhar para os últimos 15 anos, você vai falar de XP, Nubank, C6, Neon, iFood, 99, Log, Creditas, Ebanks, Hotmart, Madeira, e eu posso te dar mais 20, 30, 40, 100 nomes aqui se você quiser. Isso é a nova economia. Garotos e garotas que, independente de qualquer condição social, conseguem ter acesso à tecnologia disponível e barata, que por meio da globalização potencializam a capacidade deles de realizar, de transformar uma ideia em uma empresa. Você falou da questão do acionista e tem a questão do empreendedor, né? Que até é o que está muito forte ali no seu livro, como esse perfil novo de empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. O quanto essas mudanças de uma empresa devem vir da figura do empreendedor, qual que é o papel dele realmente em toda essa transformação aí, ou da criação de um novo negócio, né? Nova economia. Letícia, esse perfil ele é essencial.
Porque, primeiro assim, qual que é a diferença do empresário e do empreendedor? O empresário é aquele que perpetua um negócio, né? Aquele que pega algo e consegue ter a cadência necessária para perpetuar aquele negócio. O empreendedor não é essa pessoa. O empreendedor é aquele que tem ideias, é aquele que enxerga ângulos diferentes, é aquele que cria, é aquele que instiga pensamentos diferentes a partir de novas informações que ele recebe, a partir de novas visões que ele passa a ter. São perfis completamente diferentes. Onde é que o empresário vai muito bem? Na velha economia. Porque na velha economia brasileira, o que você fez? Você afastou o estrangeiro, você afastou o empreendedor, ficaram meia dúzia de empresas em cada cadeia de valor competindo. Isso não é competição. Meia dúzia de empresas na cadeia de valor, isso não é competição. Então, o que acontece? Todo mundo pode ser empresário. Então, o Brasil teve seus empreendedores, mas as gerações seguintes desses empreendedores se tornaram empresários. Vai tocando o negócio. Como eu já sou muito grande, como eu já tenho muita força, como eu já tenho muito acesso, como eu já tenho muita entrada em diversas esferas públicas e privadas, eu vou perpetuando, perpetuando, perpetuando. O problema é quando essas barreiras se rompem, a questão lá da globalização e tecnologia que a gente falou, e o empreendedor emerge, o empresário não tem condição nenhuma de acompanhar. Nenhuma, por uma questão principiológica. Então, o que o livro fala muito é, se as empresas não se transformarem em empresas de empreendedores, seus acionistas e seus executivos, elas estão fadadas a desaparecerem ou se tornarem insignificantes. Então, não é ter um empreendedor, é ter o perfil empreendedor. Poxa, Diego, mas quem é empresário pode ser empreendedor? Da forma mais fácil possível. É uma questão de querer, uma questão de mudar o comportamento. Assim como o empreendedor pode perder o caminho e se tornar um empresário e trazer o seu negócio que nasceu na nova para a velha. Exemplos fora do Brasil interessantes para a gente ver isso. eBay e Yahoo. eBay e Yahoo surgiram com uma força violenta e foram empresas que perderam completamente a velocidade. Desapareceram sob a ótica dessa nova economia e, com certeza, transicionaram para a velha. Por quê? Porque elas se tornaram muito seguras aí do seu mercado. Qual que é o erro que um empreendedor não pode cometer para acabar, enfim, tornando seu negócio obsoleto aí, né? Letícia, o erro é você perder o pulso do que está acontecendo na ponta. Né? É o cliente, é o mercado, as estruturas do mercado que te dizem efetivamente para onde o negócio está indo. Tem uma forma muito fácil de entender isso aqui, o que eu gosto de usar. É o exemplo da Netflix. A Netflix nasce como uma empresa que vende DVD. E aí, mesmo 95% da receita dela sendo dependente de venda de DVD, ela migra para assinatura. E ela não foi a empresa que inventou isso, mas ela entendeu isso na ponta. Quando todo mundo começa a se organizar para fazer isso também, ela migra para o streaming. Né? Então, todo mundo passa a ver na televisão, no computador, os filmes. Quando todo mundo começa a se organizar para fazer a mesma coisa, ela migra para a produção própria. Isso é o empreendedor. E veja, a Netflix é uma empresa de bilhões de dólares de faturamento e valor de mercado. Não estamos falando de uma startupzinha de garagem. Estamos falando de uma empresa enorme. E você pega um espaço de 15 anos, 20 anos, e você vê 4 estágios radicalmente diferentes um do outro. Vamos pegar o eBay que eu mencionei. O eBay nasce como uma plataforma, um marketplace que conecta todo mundo. A Amazon traz um conceito novo, um conceito em emergência, e o eBay não acompanha. Agora o Shopify, nos Estados Unidos, vem trazendo um outro conceito e ele não acompanha de novo. A empresa fica para trás. Então, não é sobre mudar o tempo todo. É sobre entender o que está acontecendo, seja na ponta do consumidor ou seja na forma como o mercado se estrutura.